Voltamos. Você está no programa A Nossa Escola Dominical. Juntos estamos aprendendo mais de Deus. Você já sabe, na Escola Dominical tem mais de Deus. Tem mais de Deus porque é um momento onde nós nos dedicamos a ouvir a sua palavra, a conhecer os seus planos e também a revista, o estudo, ele nos permite, ele tem o objetivo de que que venhamos a aplicar a palavra de Deus. Você já sabe, né? Fala em Tiago, não sejais somente ouvintes, ou então parafraseando agora, telespectadores também da Boas Novas, mas que seja também da Boas Novas, obviamente, e também da Palavra de Deus, mas que seja praticante dessa palavra. E este estudo, ele tem a oportunidade de você conhecer, entender, e você já, ao terminar da aula, ao terminar do programa, você já tenha condições de aplicar em sua vida e na vida da sua família. Em especial, nós estamos na lição número 11 deste tema, Fortalecendo a Família, e a lição número 11 trata a proteção da família. Tópico 1, nós vamos conhecer sobre os ataques contra a família. No tópico 2, a proteção do lar. E no tópico 3, a família é prioridade. E para enriquecer a aula de hoje, com seus comentários, com sua experiência, nós temos a participação de um membro da equipe, a missionária Auristela Brasileiro. Seja muito bem-vinda. A Auristela participa da equipe editorial da revista, conheceu a revista ainda quando era embrião e hoje está aqui. Seja muito bem-vinda, minha querida irmã. Obrigada, pastor, pelo convite. E parabéns antecipadamente pelo excelente trabalho, pelo excelente ministério que Deus colocou nessa equipe. A equipe editorial está fazendo um trabalho muito bom, a revista está muito boa, parabéns. Obrigada. Falando sobre a proteção, então, da família, que é o tema de hoje. Os ataques da família. O que é a família? A família hoje, estando no mundo, a família está sujeita a que tipo de ataque hoje do mundo? Muitos ataques, né? Uhum. Mas aqui a gente acaba centralizando em pelo menos alguns, 2 ou 3, e que a gente pode falar sobre eles. Uhum. Primeiro, que a revista fala é sobre o relativismo moral, né? A minha opinião em detrimento da palavra de Deus. Na verdade é isso, né? O que eu penso é prioridade, a minha forma de ver é prioridade. Então a gente vê isso muito um individualismo, né? Principalmente a família tem que ser muito cuidadosa nesse sentido de que o marido e a esposa não pode ter cada um a sua opinião, né? Mas que eles procurem se ajustar no seu modo, nas suas ideologias, né? Para que não haja conflitos nesse sentido dentro de casa, porque já vem uma imposição de fora. E essa imposição de fora, né, essa cultura, esse momento que nós estamos vivendo, as pessoas elas estão muito mais interessadas em dar opinião do que ouvir opinião, né? Elas querem divulgar, elas querem mostrar, elas querem falar, mas quando se trata de ela até escrever, né, nas redes sociais, mas quando se trata de ler, de receber, de reter alguma coisa, não. É a opinião dessa pessoa que vale. E quando ela não tem a base da Bíblia, aí ferrou, né? Lascou de vez, porque ela não tem para onde se basear, porque é coisa do coração enganoso do homem. Exatamente. E a gente vê isso, eu acho, viu, Bogo, que a gente tem que, dentro das nossas famílias, trazer uma consciência também política. Porque a gente não tem, às vezes tem lares que não tem essa consciência política no sentido de que você pensar o que está acontecendo no seu país, de que forma estão sendo direcionados leis que venham ou não desfavorecer ou favorecer a família. Né? E a gente vê que ideologias fora do contexto bíblico e que tem muito prejudicado a família estão aí. Por exemplo, nós temos hoje no Senado Nacional, né, algumas consultas públicas a respeito do aborto, a respeito da criminalização do homossexualismo, né, de você também da jogatina. Então, quer dizer, se a gente não estiver atento para essas coisas, elas vão ser no caso dos jogos, né, de azar, vão ser legalizados, a família vai ter um outro perfil,
né, que a gente defende e em Deus, né, na palavra de Deus, e também a questão do aborto, de você cercear a vida de alguém. Aquilo que antes ninguém comentava começou a ser aceitável, do aceitável passou para ser comum, e se nós, enquanto famílias cristãs, nós nos posicionarmos em relação a esse movimento mundano, aquilo que nem se comentava, ele passará a ser obrigatório. Então, nós temos que tomar esse cuidado, né? O obrigatório ou permissivo, né? Que é onde inverteu-se o valor, onde que aqui, o errado parece que é certo porque todo mundo faz. E é um assunto muito sério, porque o que acontece? A gente vê que esse é um ponto de vista, né, da ideologia de gênero, da homossexualidade, da criminalização, né, dessa homossexualidade, que isso é, na verdade, um pensamento de poucas pessoas. Se você consultar realmente, né, todo o povo brasileiro se envolvesse nessas questões, você ia ter, de fato, né, o que representa a maioria e o que representa a minoria. Então, o que a gente vê é que isso é uma minoria que tenta impor o seu ponto de vista, né? Que tenta impor a sua forma de viver porque acha que precisa disso para viver. E aí nós chegamos, falamos um pouquinho de relativismo moral, falou um pouco de anticristãos, e ideologias mundanas. O que isso quer dizer? Exatamente isso, na questão da desvalorização da vida, né? Quando alguém diz assim, o certo. aborto, a eutanásia, isso pode, entendeu? Entendi. Então um feto com 12 semanas, ele ainda não tem vida. Tem, a partir do momento da concepção, o primeiro órgão que se forma é o coração, e já está lá batendo. É o primeiro órgão que se forma e que já pulsa. Então, quer dizer, isso com menos de 10 semanas. Então, logo no início, então, com 10 e 12 semanas, você já tem um feto. Então, a ideologia mundana é criar diante de uma mentira, de uma ideologia, no caso, ela quer propagar isso como uma verdade. Sim, e a questão do feminismo, né? A mulher tem que se proteger, a mulher, se ela não quer ter esse filho, ela não precisa ter esse filho. Entendi. Entendeu? Foi fora do casamento. Não quero ter, foi um estupro, não quero ter. Entendi. Muito bem. Entramos no tópico 2, então, a proteção do lar. Primeiro, depende de Deus. Do que é que a proteção do lar depende de Deus? Primeiro porque Deus é o pai da família, né? É o pensador, foi ele que gerou, né? Foi a partir dele. Então, quer dizer, ele é o maior defensor da família. Então, o casal também tem que ser esse defensor. Certo. Né? E aí depois depende do casal. No que depende do casal? No casal depende, né? A nossa revista fala no caso do homem. Depende dele ser aquele que vai ter a responsabilidade de sustentar a sua família. Né? O casal não pode ser o esposo, no caso, não pode ser aquele ocioso que fica em casa esperando enquanto a mulher vai trabalhar e ele fica em casa, às vezes sem fazer nada. Né? E nem a mulher pode ser aquela preguiçosa. Não, vamos contratar uma empregada. Aí, às vezes o marido não tem condições e ela não faz nada. E também os filhos têm papel importante nisso, né? Que aí é o outro tópico, depende de todo mundo, afinal. Todos, exatamente. A família, como a gente viu, ela precisa ser construída, né? Ninguém constrói nada sozinho. Então, quer dizer, a família, ela depende, obviamente, sempre da proteção de Deus. Deus é o pai da família. Eu acho muito legal, porque quando Jesus nos ensina a oração, né, o chamado Pai Nosso, ele começa Pai Nosso, quer dizer, ele é o nosso Pai, não significa que é só meu, mas ele é seu, ele é o Pai da família, então nós somos parte da família de Deus, então nosso Pai, o Pai Nosso, depender do casal, o casal enquanto marido e mulher, enquanto pais também, não deixar o mal entrar nessas ideologias, esse relativismo moral, essa inversão de valores, os ataques, né, contra a família, permitir que isso entre, e às vezes eles estão dentro das nossas casas e se não estivermos atentos, eles estão lá brincando com as famílias, com os lares, através de uma novela, através de um filme, através de algum valor que quer implantar, de algum programa da televisão que quer implantar uma ideologia falsa, não é isso, irmã? Sim, com certeza. Em relação a essa proteção da família, eu queria fazer uma reflexão no sentido de que a gente assistiu no mês passado, aqui no Brasil, né, no Rio de Janeiro, acho que outro caso foi em Brasília, de dois pais
Porque mataram a esposa, mataram os 2 filhos e depois se mataram. Então, isso, sim, é consequência também da crise, da forma como a pessoa emocionalmente ela consegue reagir a esse momento, mas na verdade o que eu quero ressaltar aqui é o papel do pai, né? Enquanto ele deveria estar pensando como eu vou fazer, né, para ajudar a minha família, ou eu não vou ter o mesmo padrão de vida, mas de que forma eu vou conseguir vencer isso, viver. E, de fato, proteger a sua família e não acabar com ela. A mente cauterizou pelo mundo, né? O mundo veio com tantos ataques. Materialismo, né? A pessoa, eu vou perder meu carro, vou perder a minha casa. Não, a importância não está na família, né? Tanto porque o que foi a primeira reação da pessoa, a atitude foi... Vou acabar com tudo, eu não tenho condições, não vou deixar eles sozinhos também, vou levar junto. E onde deveria ser o contrário, eu posso perder o mundo, mas eu não perco a minha família. Maravilha, olha só que legal. No próximo bloco, então, nós vamos tratar do tópico número 3, falamos sobre o tópico número 1, ataques contra a família, também sobre a proteção do lar, e no tópico 3 nós vamos tratar, então, a família é prioridade. Então, fique ligado, ainda tem coisa muito legal pela frente.